Bom dia, galerinha. Aqui de volta com vocês para mais uma aula de química, tá certo? Dessa vez eu escolhi alguns exercícios do assunto de análise imediata e vou fazer a correção e o comentário aqui com vocês, tá? Essa aula ela vai ser um pouco mais extensa, porque eu escolhi bastante exercício para que a gente conseguisse tirar todas as dúvidas que eventualmente tenham surgido durante as aulas anteriores, tá bom? Então, vocês me acompanham, qualquer coisa, sempre estou à disposição aqui no WhatsApp para vocês, tá? Então, vamos começar. Primeiro, óleo de cozinha usado não deve ser descartado na pia, pois causa poluição das águas e prejudica a vida aquática. Em Florianópolis, a coleta seletiva de lixo recolhe o óleo usado, armazenado em garrafas PET e encaminha para unidades de reciclagem. Nessas unidades, ele é purificado para retirar água e outras impurezas, para poder, então, ser reutilizado na fabricação de sabão e biocombustíveis. Texto lido. Ok, vamos para as questões. Considerando essas informações e os processos de separação de mistura, é correto afirmar que, letra A, óleo e água formam uma mistura homogênea. Isso basicamente é errado. Todo mundo sabe que água e óleo não se misturam. Eles têm polaridades diferentes, tá? E como eles têm densidades diferentes, quando eles se separam, você vê que o óleo vai ficar na fase de cima, por ser menos denso, enquanto a água, por ser mais densa, vai ficar na parte de baixo da mistura, tá? Na fase inferior. Então, letra A, claramente errada. Para separar óleo de cozinha de impurezas sólidas e água, podem ser usadas, respectivamente, filtração e decantação. Então, vamos lá. O que é filtração? Filtração é um processo utilizado para separar misturas heterogêneas de sólidos e líquidos, ou seja, de sólidos que sejam insolúveis no líquido. Nesse caso, como ele falou, óleo de cozinha de impurezas sólidas, então dá para separar usando a filtração? Sim, tranquilamente. A impureza sólida fica retida no papel de filtro, enquanto a parte líquida passa pelo filtro sem problemas. Então, tudo que está no líquido, tudo que está dissolvido no líquido vai passar sem ficar retido no papel. E depois ele fala em separar o óleo da água. Nós já falamos que a água e o óleo são dois líquidos immiscíveis, ou seja, são dois líquidos que não se misturam e que apresentam densidades diferentes. Então, o processo de decantação é um processo usado para separar ou sólidos de líquidos, sólidos que não se dissolvem, mas que são grandes o suficiente para se decantarem por ação da gravidade, ou para separar dois líquidos que não se misturam e apresentam densidades diferentes, tá certo? Então, decantação, ele seria um processo viável para separar o óleo da água? Sim, sem problema nenhum, seria um processo perfeito. Vamos para a letra C. O óleo é a substância mais densa que a água. Não, quando a gente faz essa mistura, quem é que forma a fase superior? O óleo. Se ele é a fase superior, significa que ele é menos solúvel do que a água. Menos denso do que a água. E não mais denso. Falso. A filtração é um método usado para separar água e óleo. Falso. A filtração é um processo usado para separar sólidos de líquidos. Não consigo separar dois líquidos, mesmo que eles não se misturem, usando o processo de filtração. O óleo é uma substância composta, enquanto a água é uma substância simples. Bem, gente, mesmo que eu não saiba a composição do óleo, eu sei que a água, a fórmula dela é H2O. Ela é composta de hidrogênio e oxigênio, dois elementos químicos diferentes. Sendo assim, ela é uma substância composta e não uma substância simples. Sendo assim, a gente marca como correto a letra B de bola. Próxima questão. O sal grosso, obtido nas salinas, contém impurezas insolúveis em água. Para obter o sal livre dessas impurezas, os procedimentos corretos são. Então, ele diz que o sal grosso contém impurezas insolúveis, tá? Então, ele fala na letra A em sublimação. Gente, eu não sei nada a respeito dos pontos de ebulição dessas substâncias. Simone, mas você está falando de sublimação? Sim, sublimação, eu preciso saber ou o ponto de ebulição, ou se essas substâncias vão passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, seria sublimação. Bem, ele não falou se ninguém aí sobre sublimação, então essa alternativa eu vou descartar. Dissolução em água, ele falou que tem impurezas insolúveis, enquanto nós sabemos que o sal se dissolve em água. Então, dá para usar o processo de dissolução? Sim.
Acrescentando água, o sal estaria dissolvido enquanto as impurezas não se dissolveriam na água. Dá para usar o processo de captação? Não, gente, porque vai estar tudo misturado, você não vai conseguir identificar no sal grosso as impurezas, tá? Separação magnética, nem o sal grosso, nem as impurezas possuem propriedades magnéticas. O sal grosso, a gente tem certeza que não, e ele não falou nada sobre as características magnéticas das impurezas insolúveis. Tranquilo? Então, a gente fica com a letra B e a letra C, dissolução em água. Agora, eu coloco a água, dissolvo o sal e as impurezas não se dissolvem. Como é que eu vou fazer, então, para separar essas impurezas insolúveis? Uma mistura de sólido, que seriam as impurezas, de um líquido, que seria água salgada, eu poderia usar o processo de filtração simples. O filtro iria reter as impurezas insolúveis, deixando passar a água salgada. E por último, para obter o sal a partir dessa água salgada, eu poderia usar o processo de evaporação. A água iria embora e restaria como resíduo apenas o sal grosso, tá? Então, a letra C seria a letra correta nessa questão. Próxima. Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, devem-se eliminar emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-los com desinfetante. O ácido hipocloroso, produzido pela reação entre o cloro e a água, é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar à formação de clorofórmio e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas. Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado é... Então, ele falou que o clorofórmio ele é formado quando existe matéria orgânica dissolvida. Então, o que a gente tem que fazer aí é retirar essa matéria orgânica dissolvida, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a partir da letra E. Vamos começar ao contrário agora. Ele falou que está dissolvido, aquilo que está dissolvido está em forma de partículas muito pequenas. Se ele está em forma de partículas muito pequenas, essas partículas não vão se unir para formar flocos, tá? Então, a gente não vai conseguir fazer o processo de floculação. Então, a letra E, ela já está fora. Aqui, em nenhum momento, nós falamos de soluções ácidas, soluções básicas, nada foi dito a respeito da acidez da solução. Então, a gente não pode supor nada com respeito à correção de pH, tá certo? Aqui, a gente não falou em adicionar sulfato de alumínio, tá? Então, o processo de coagulação também está fora, mesmo porque a coagulação e a floculação só quando os sólidos eles estão em suspensão na água e não dissolvidos. Qual a diferença entre estar suspenso e estar dissolvido? Dissolvido é quando ele é pequeno e você não consegue enxergar. Em suspensão é quando ele é grande demais para estar dissolvido, mas pequeno demais para se depositar por ação da gravidade, tá? Aí você pode fazer com que eles se juntem formando flocos, ou, na verdade, adicionar substâncias que facilitem a formação de flocos, como seria o caso do sulfato de alumínio, tá? Letra B fala em fluoretação. Gente, fluoretar água não vai retirar as substâncias que estão dissolvidas, vai apenas tornar essa água própria para evitar o surgimento de cáries. Sobrou o que para a gente, então? A letra A. Filtração com o uso de filtros de carvão ativo. Você disse, não, Simone, você acabou de dizer nos slides anteriores que a filtração é para separar sólidos que não se dissolvem de líquidos. Verdade verdadeira. Vocês estão cheios de razão. Porém, aqui a gente está usando o filtro de carvão ativado. O filtro de carvão ativado, na verdade, ele é um filtro especial que ele vai adsorver, ou seja, vai deixar preso na sua superfície as substâncias responsáveis pelos sabores e pelos cheiros desagradáveis da água sem tratamento, tá? Então, esse filtro que a gente usa em casa, tanto ele seja preso na parede, quanto aquele que são diretamente ligado à torneira, dentro dele tem um filtro de porcelana e no seu interior ele tem carvão ativado. O filtro de porcelana, ele serve para reter essas impurezas maiores, essas impurezas que seriam separadas por um filtro comum. Enquanto o carvão ativado, a função dele é justamente mais especial, é absorver, é deixar preso na sua superfície essas substâncias que eu falei para vocês, tá?
Então, o correto aí seria a gente marcar a letra A. Próxima questão. Em uma visita a uma usina sucro-alcooleira, ou seja, que produz açúcar e álcool, um grupo de alunos pôde observar uma série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: 1. A cana chega cortada da lavoura por caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Segundo, após esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. E terceiro, o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Pronto. Depois desses 3 destaques, ele fala: com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Tranquilo. Vamos lá. Primeiro, aqui ele diz que a cana ela é passada por um eletroímã. Se ele é passada por um eletroímã, significa que aqui vai acontecer separação magnética ou imantação, tá certo? Então, a letra A, ela já está fora, tá bom? É porque não é separação mecânica, é separação magnética. Separação mecânica poderia, por exemplo, ser qualquer tipo de separação, que pode ser a catação, a ventilação, a levigação, tá? Mas aqui ele fala em usar o eletroímã, então, separação magnética. Mas ele diz que isso aqui, depois que ele é separado por eletroímã, a cana ela vai ser esmagada para retirar o caldo açucarado. Então, o caldo vai ser extraído da cana. Então, nós temos aí o processo de extração. Ô Simone, mas aqui tem combustão, porque ele aqui fala que o bagaço segue para a caldeira para gerar vapor e energia. Gente, se esse bagaço, para gerar vapor e energia, ele precisa ser queimado. Combustão. Ótimo. Só que combustão não é um processo físico, ele é um processo químico. Toda vez que há presença de luz ou chama, está acontecendo uma reação química. Então, combustão não é um processo químico, não é um processo físico, ele é um processo químico. Então, com isso, eu saio fora a letra B, sai fora a letra D. Ficamos apenas com a letra B e a letra E. E ele fala que o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros. Então, aqui nós temos um processo de filtração. Então, nós ficamos com a letra C, separação magnética, que é quando passa pelo eletroímã. Nós temos a extração, quando a cana ela é esmagada e o caldo ele é retirado, e a filtração, quando passa através dos filtros. Ô Simone, mas por que não peneiração? Porque o suco da minha casa eu uso uma peneira. Sim, gente, mas em química, peneiração, ele é usado para separar sólidos, tá? Mesmo que você use uma peneira, se você está separando um sólido de um líquido, esse processo vai ser chamado de filtração, ok? Próxima questão. São dadas 3 misturas heterogêneas de sólido: arroz e casca, serragem e malha de ferro e areia e cascalho. Os processos mais convenientes para separar as substâncias 1, 2 e 3 são respectivamente. São todas misturas heterogêneas e você tem que lembrar que na hora de escolher o método, você tem que levar em consideração as características das substâncias, tá? Então, arroz e casca, nenhum dos dois é solúvel em água. Serragem e malha de ferro, nenhum dos dois é solúvel em água. Areia e cascalho, nenhum dos dois é solúvel em água. Então, a solubilidade não seria um critério. Mas e a densidade? Arroz e casca. A casca é bem mais leve que o arroz. Então, pronto. Densidade, ela vai diferenciar o grão de arroz, que é mais pesado, da casca do arroz, que é mais leve. Serragem e malha de ferro. A densidade também poderia ser usada para separar. Porque se, por exemplo, se eu coloco água, não vai dissolver nenhum dos dois. Porém, a limalha de ferro, por ser mais pesada, vai se depositar no fundo do recipiente. Enquanto a serragem, por ser mais leve, menos densa que a água, vai ficar na parte de cima, na fase superior da mistura heterogênea. Porém,
toda vez que a gente tem ferro, a gente sabe que uma das melhores propriedades de separação do ferro são suas propriedades magnéticas, tá certo? Isso facilita pra caramba a separação do ferro. E areia e cascalho. Se eu colocar água, os dois não vão se dissolver e os dois têm uma densidade maior do que a água. Então, os dois vão para o fundo do recipiente. Não vou conseguir separar. Porém, eu sei que cascalho são pedaços de pedra. Enquanto a areia, ela tem uma estrutura bem mais fina, os grãos da areia são bem menores. Então, eu poderia usar aí o tamanho dos grãos como um critério de separação, tá bom? Então, arroz e casca. Eu posso usar uma corrente de ar para separar os dois. Uma corrente de água seria um pouco mais complicado, porque como os dois, apesar de terem densidades diferentes, os dois são relativamente leves. Então, a corrente de água tanto poderia levar o grão, quanto poderia levar a casca. Então, a corrente de ar, ela seria, nesse caso, mais eficiente. Ela levaria a casca e deixaria o grão de arroz, tá? Para separar a serragem e a limalha, então eu poderia usar para o número 1 o processo de ventilação. Serragem e limalha de ferro, usando as propriedades magnéticas do ferro, poderia usar uma eletroímã, então faria uma separação magnética. E areia e cascalho, como eu disse, eles têm tamanho de grãos bem diferentes, eu poderia usar o processo de peneiração, também usar chamado de tamização, tá? Então, qual seria a alternativa correta aí? A gente escolheria a letra C, ventilação, separação magnética e peneiração. Próxima questão. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminantes na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha do caju, o LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas, tá certo? Então, essa técnica considera 2 processos de separação de mistura, sendo eles respectivamente. Para facilitar, vamos analisar o processo de trás para frente. Ele falou em nanopartículas magnéticas. Então, essas nanopartículas são atraídas por ímã porque têm propriedades magnéticas. Então, aí a gente vai o separar usando o quê? A separação magnética. Então, a gente pode ter aí a separação magnética, que é a letra C, ou a letra E, a magnetização, tá? Mas ele fala o seguinte, que o petróleo junto com o LCC vai formar agregados, certo? Então, esses agregados, eles não vão se dissolver, pelo contrário, vão tornar a substância mais insolúvel, vão formar essas partículas maiores, agregados maiores. Então, nesse caso, como se vai formar agregados maiores, nós vamos ter, na verdade, um processo de floculação. Então, a gente tem aqui de separação magnética e magnetização, a gente tem floculação e dissolução fracionada. Dissolução significa dissolver. Tanto o petróleo quanto o LCC, eles são apolares, então eles não se dissolvem na água. Então, eu não posso falar em dissolução. Eu vou falar em floculação. Nós vamos assinalar como correto a alternativa C. Próxima questão. Na perfuração de uma jazida de petróleo, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a 2 processos mecânicos de purificação antes do refino. Separá-los da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas como areia e argila. Estes processos mecânicos de purificação são respectivamente. Então, primeiro ele fala em separar o petróleo da água. Petróleo líquido, água líquida, 2 líquidos que não se misturam. Mistura heterogênea de líquidos que têm densidades diferentes. A mesma coisa do óleo e da água. Então, eu posso usar um processo de decantação, usando o chamado funil de decantação ou funil de bromo. Então, ficamos com uma alternativa a letra A ou a letra B. E depois ele fala em separar o óleo das impurezas sólidas, ou seja, daquilo que não se dissolveu no petróleo. Então, a mistura heterogênea de um sólido e um líquido. Aí eu posso usar o quê? O processo de filtração, tá certo? O sólido fica retido no filtro, enquanto o líquido passa sem problema nenhum. Então, nós vamos marcar como correto a letra A.
Próxima questão. O garimpo do ouro é uma atividade econômica comum em determinados pontos da Amazônia. Uma das formas de separar o ouro dos outros materiais é por meio de bateias, uma espécie de bacia em que a água corrente é passada para remover areia, deixando o ouro, que é mais denso, no fundo. Quem quiser pode dar uma olhada na primeira aula de separação de mistura. Lá, quando eu falei de levigação, eu mostrei um garimpeiro usando uma bateia, tá ok? Outro método para separar o ouro consiste em adicionar mercúrio à areia. O ouro dissolve-se no mercúrio, mas não areia. A solução pode ser facilmente separada da areia e recolhida. A solução, que solução ele se refere? Ele se refere ao ouro dissolvido no mercúrio. Para separar o mercúrio do ouro, a solução é aquecida em um recipiente. O mercúrio volatiliza e seu vapor é resfriado até voltar ao estado líquido, sendo recolhido em um recipiente à parte. Depois que todo o mercúrio foi removido, o ouro fica como resíduo. Tá? Então, vamos lá. Ele coloca aqui. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Vamos começar a partir da letra E, tá? Os componentes da mistura ouro mais mercúrio podem ser separados por centrifugação. Se ele fala que ouro mais mercúrio formam uma solução, ou seja, uma mistura homogênea, não dá para separar por centrifugação. Centrifugação, ele é um método usado para separar misturas heterogêneas. Letra E, falsa. Letra D. A mistura de mercúrio, ouro e areia apresenta 3 fases: mercúrio líquido, ouro dissolvido e areia sólida. Falsa. Se o ouro está dissolvido no mercúrio, isso se caracteriza apenas como uma fase. Então, na verdade, você vai ter 2 fases. A fase do ouro dissolvido no mercúrio e areia sólida. Então, 2 fases e não 3. Letra D, falsa. Letra C. A adição de mercúrio à mistura ouro-areia promove a dissolução fracionada da areia. Falso. Quem se dissolve no mercúrio é o ouro e não a areia. Errado. A mistura ouro mais mercúrio é heterogênea e pode ser separada por destilação. Vamos aí, 2 erros. Destilação é usado para misturas homogêneas. Então, isso já tornou a alternativa errada. E ele falou que ouro e mercúrio formam uma solução. Então, ouro mais mercúrio é uma mistura homogênea e não heterogênea. Então, letra B, duplamente errada. Sobrou a letra A. A mistura ouro mais areia é heterogênea, verdade, 2 sólidos, exceto as ligas metálicas. Toda mistura de sólidos é sempre uma mistura heterogênea e pode ser separada por levigação. Exatamente. Quando você passa a corrente de água, a água arrasta a areia, que é mais leve, que é menos densa, deixando o ouro na bateia, que ele é mais denso, ele é mais pesado. Alternativa correta, letra A. Próxima questão. Os processos de separação de mistura estão presentes em várias situações do dia a dia. Por exemplo, no café da manhã, é comum o preparo de café passado, ou seja, café coado, né? Em construções são utilizadas peneiras para separar a areia do cascalho. Além disso, catadores de lixo muitas vezes fazem separação de resíduos para fins econômicos. Ao cozinhar o feijão, primeiramente é necessário separar as impurezas desejáveis. Dessa forma, existe uma grande quantidade de processos de separação que estão envolvidos em ações simples do nosso dia a dia. Como visto no texto anterior, o cotidiano apresenta diversas situações em que o conhecimento químico pode ser visto. Entre tais experiências estão os processos de separação de mistura. Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre a mistura heterogênea e o processo de separação sugerido. Vamos lá. As fases da mistura heterogênea, água e gasolina, podem ser separadas por filtração a vácuo. Água e gasolina, líquido com líquido. Filtração não separa líquido de líquido. Filtração separa sólido de líquido ou sólido de gás, tá? Então, essa alternativa ela está errada. Para separar água e gasolina, que são 2 líquidos que têm densidades diferentes, nós poderíamos usar a decantação. Letra B. As fases da mistura heterogênea, areia e óleo, podem ser separadas por funil de decantação. Areia sólida, óleo líquido.
Como é que eu separo uma mistura heterogênea de um sólido com líquido? Um dos processos poderia ser a filtração, tá? Não dá para usar o funil de decantação, porque o funil de decantação é usado para separar misturas heterogêneas de líquidos e não de sólido com líquido. Letra C. As fases da mistura heterogênea sal mais açúcar podem ser separadas por dissolução fracionada. Gente, dissolução fracionada. Se eu colocar água, tanto vai dissolver o sal, quanto vai dissolver o açúcar. Não vou separar nada. Os dois vão continuar juntos, dissolvidos na água. As fases da mistura heterogênea granito mais areia podem ser separadas por tamização. Tamização é o mesmo que peneiração. Bem, gente, nesse caso, você consegue até separar a areia do granito, se você usar a tamização. Porém, o granito, por si só, já é uma mistura heterogênea formada de quartzo, mica e feldspato, que são 3 rochas diferentes. Então, por mais que você passe um pedaço de granito na peneira, você não vai conseguir separar as 3 rochas. Para isso, você teria que primeiro moer o granito para depois fazer a peneiração, tá? Então, essa alternativa está errada. E letra E. As fases da mistura heterogênea, areia mais limalha de ferro, podem ser separadas por ímã. Verdadeiro. Aí tá ok, tudo show de bola. A gente sabe que o ferro ele tem propriedades magnéticas. Ele vai ser separado da areia se eu usar um ímã. Então, alternativa, letra E. Próxima questão. Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos, cuja água serve à população local, está contaminada com arsênio proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água, a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Pronto. Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de... Ele falou que o arsênio ele é transformado em um sólido, o arsênio que estava dissolvido na água, é transformado em um sólido volumoso e que sofre precipitação, ou seja, um sólido que vai se depositar no fundo do recipiente, ou seja, no fundo do recipiente onde contém a água. Sendo assim, eu vou ter uma mistura heterogênea do sólido, onde eu tenho o arsênio, e do restante da água, tá? Então, 2 coisas diferentes. Como é que eu posso separar esse sólido que não está dissolvido na água, usando o processo de filtração, certo? Próxima questão. A extração de petróleo em águas profundas segue basicamente 3 etapas: perfuração utilizando uma sonda, injeção de água pressurizada, que extrai o petróleo das rochas subterrâneas, separação do petróleo misturado com água e pedaços de rocha. A terceira etapa é realizada por meio dos métodos de... Nós já falamos, gente, tá? Como é que a gente separa o petróleo da água, mistura heterogênea de líquidos, processo de decantação, e como é que eu vou separar o petróleo de pedaços de rochas, ou seja, as rochas não estão dissolvidas no petróleo, usando o processo de filtração. Então, a gente vai usar o que exatamente? Filtração e decantação, tá? Então, separação do petróleo da água, decantação. Separação do petróleo do pedaço de rochas, filtração. Letra A. Próxima questão. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o organismo humano. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura, e sais minerais hidrossolúveis, ou seja, sais minerais solúveis em água. Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Então, pega-se a farinha de linhaça dourada e adiciona-se éter etílico, seguida de agitação. Gente, o éter, ele tem propriedades apolares, tá? Então, significa que o éter, ele vai dissolver apenas as substâncias apolares, as substâncias lipossolúveis. Então, ele quer aqui que a gente diga
o óleo de linhaça, onde vai ser obtido, tá certo? Então, ele diz que os nutrientes encontram no óleo dessa semente. O óleo ele é rico em substâncias lipossolúveis. Então, substâncias que são solúveis apenas em óleo. Então, são substâncias apolares. Então, quando eu adiciono o éter, o que o éter vai fazer? Separar as substâncias polares das substâncias apolares. As substâncias apolares vão se dissolver no éter, formando o extrato etéreo, e as substâncias que não se dissolvem no éter, ou seja, as substâncias polares, vão formar o que eu chamo de resíduo 1. Como o que eu quero é o óleo de linhaça, e ele é lipossolúvel, significa que ele é apolar, eu vou começar só aqui a analisar o extrato etéreo. O extrato etéreo sofre destilação. A destilação separa, então, esse extrato em destilado 1 e resíduo 4. O que é o destilado 1? Destilado 1, gente, é o líquido que vai ter o menor ponto de ebulição, ou seja, o líquido mais volátil. A gente sabe que o éter é um líquido extremamente volátil, então significa que ele tem um ponto de ebulição muito baixo. Então, destilado 1 seria, nesse caso, o quê? O éter. E a substância que foi separada do éter, nesse caso, as substâncias lipossolúveis, o óleo da semente de linhaça, ele vai ser aqui, o resíduo 4, tá? Mas se eu continuasse aqui analisando o resíduo 1, que são as outras substâncias, as substâncias que não são solúveis em éter, adicionando água, o que aconteceria? Nós temos aquele de substâncias hidrossolúveis, ou seja, que se dissolvem em água, e substâncias insolúveis em água. Então, as substâncias insolúveis em água, como no caso a fibra e a celulose, formariam o resíduo 2, certo? E aqui no extrato aquoso eu teria as substâncias que ficaram dissolvidas em água. Por destilação, então, eu teria o destilado 2, que seria a água, e o resíduo 3, que seria todas as substâncias que estariam dissolvidas, passei aqui o slide, as substâncias que estariam dissolvidas na água, tá? Então, o correto aí, como eu já falei, é a gente marcar o resíduo 4, tá certo? Uma determinada quantidade de metano é colocada para reagir com cloro em excesso a 400 graus Celsius, gerando HCl gasoso e os compostos organoclorados H3CCl, H2CCl2, HCl3 e CCl4, cujas propriedades são mostradas na tabela. A mistura obtida ao final das reações químicas é então resfriada a 25 graus e o líquido formado por uma única fase e sem o HCl é coletado. A melhor técnica da separação dos organoclorados presentes na fase líquida e o primeiro composto a ser separado por essa técnica são respectivamente. Pronto. Vamos analisar aqui, gente. Olha, se a gente fala aqui densidade, tem que ter aqui essa propriedade, densidade, solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição para a gente analisar. Ele fala que a melhor técnica para separar os organoclorados presentes na fase líquida. Densidade do líquido a 25 graus. Então, repare que apesar de ter CH3Cl, como o ponto de ebulição dele é menos 23,8 graus Celsius, significa que a 25 graus ele já virou um gás. Então, ele não vai estar presente na minha mistura de líquidos. Na minha mistura de líquidos, eu só vou ter esses 3 líquidos aqui presentes, tá? E esses 3 líquidos, na verdade, eles vão formar, ele falou, uma mistura homogênea, que eu preciso separar. Se eu vou separar uma mistura homogênea de líquidos, e esses líquidos têm pontos de ebulição diferente, eu posso usar o processo da destilação fracionada, tá certo? Então, decantação não serve, porque decantação seriam líquidos que não se misturam, não é o caso. Cristalização é formação de cristais, ninguém aqui vai formar cristal a 25 graus, tá? Olha a temperatura na qual ele teria que resfriar para ele formar os cristais, todas temperaturas negativas. E então, decantação também está fora, nós ficamos com destilação fracionada. E destilação fracionada, quem é o primeiro líquido que vai entrar em ebulição? É o líquido que terá menor ponto de ebulição. Nesse caso, dos 3 líquidos, qual que tem o menor ponto de ebulição? O CH2Cl2. Então, qual seria a resposta correta? Destilação fracionada e CH2Cl2. Seria a alternativa correta. Próxima.
A separação de misturas é uma das principais operações realizadas em pequena escala em laboratório e em grande escala em indústrias nos diversos setores. Para separar de maneira eficiente as misturas querosene e água, álcool e água, hidróxido de sódio e água, os procedimentos corretos respectivamente são: primeiro, querosene e água. Querosene é derivado de petróleo, então ele não se mistura com a água. Dois líquidos que não se misturam. Mistura heterogênea de dois líquidos de densidades diferentes. Qual seria o processo? Decantação. Álcool e água. Álcool e água formam mistura homogênea. Então, mistura homogênea de dois líquidos com pontos de fusão diferentes. Então, a gente pode usar aí a destilação fracionada, certo? Hidróxido de sódio e água. O hidróxido de sódio ele se dissolve em água, formando uma mistura homogênea de um sólido com líquido. Nesse caso, nós também usaríamos a destilação, só que nesse caso, uma destilação simples. Então, seria, primeiro, para a mistura 1, decantação, para a mistura 2, destilação fracionada, para a mistura 3, destilação simples. Então, a gente marca a letra A, embora ele não faça a distinção entre destilação simples e destilação fracionada. Próxima questão. A água potável é um recurso natural considerado escasso em diversas regiões do planeta. Mesmo em locais onde a água é relativamente abundante, às vezes é necessário submetê-la a algum tipo de tratamento antes de distribuí-la para consumo humano. O tratamento pode, além de outros processos, envolver as seguintes etapas. 1. Manter a água em repouso por um tempo adequado para a deposição no fundo do recipiente do material em suspensão mecânica. Bem, se a gente fala em deposição de material, isso vai acontecer por ação da gravidade. Então, a gente tem um processo de decantação. Segundo, remoção das partículas menores em suspensão, não separáveis pelo processo descrito na etapa 1. Nesse caso, a gente vai usar o quê? Um processo de filtração. Então, você vai retirar as partículas que, porventura, não tenham se depositado de maneira natural por ação da gravidade. Terceiro, evaporação e condensação da água para diminuição da concentração de sais, no caso de água salobra ou água do mar. Nesse caso, pode ser necessária a adição de quantidade conveniente de sais minerais após o processo. Se você vai evaporar e depois condensar, você vai estar fazendo o processo de destilação. Então, aí nós teríamos o processo de, primeiro, decantação, segundo, filtração e terceiro, destilação. Marcaríamos a letra D de dado. Ok? Bem, gente, nesse caso aqui, a gente já terminou essa atividade. Eu gostaria agora que vocês dessem uma olhada no módulo. Tem mais algumas atividades que eu não respondi. Veja se vocês conseguem responder. E na próxima semana, ou melhor, na próxima quinta, a gente continua com o nosso assunto.